Bom, boa tarde a todos. Vim mudar um pouquinho aqui o foco do que a gente estava falando anteriormente, né? A gente já falou sobre engenharia 360, falamos sobre metrologia, falamos também sobre qualidade da água, falamos sobre arquitetura, e agora eu vou falar um pouquinho sobre gestão de pessoas, sobre processos e performance. Eu diria que é um tema sensível. Hoje eu escuto muito dos meus colegas sobre dificuldades, né, para fazer uma gestão de uma equipe, para encontrar profissionais na área. E eu gostaria também de agradecer, né, a Arquimedes pelo convite, pelo João, de estar aqui hoje para falar para vocês sobre isso. Em qualquer empresa, em qualquer segmento, fazer gestão de pessoas é um grande desafio, né? E é um dos pilares, né, de qualquer organização. E através delas, da gestão de pessoas de uma forma eficiente, a gente consegue estabelecer medidas, tomar ações estratégicas e melhorar também a qualidade do nosso serviço. Bom, para me apresentar rapidamente, meu nome é Camila Lois. Eu trabalho com engenharia clínica há cerca de 12 anos. Iniciei como estagiária de engenharia clínica, auxiliar de equipamentos. Depois fui técnica há muitos anos, técnica administrativa, fui supervisora e hoje eu sou a coordenadora da engenharia clínica do Grupo Horizonte. A minha formação, né, eu sou técnica em equipamentos biomédicos, sou biomédica pela FMG e fiz também a pós-graduação em engenharia clínica pelo Instituto Ecos. Bom, para começar a falar sobre dimensionamento de equipe, a gente tem que pensar qual que é o serviço que a gente vai iniciar ou que a gente está trabalhando, né? Se tratando de um ambiente hospitalar, qual que é esse hospital? Qual que é o porte desse hospital? Qual que é o regime jurídico desse hospital? Qual que é a infraestrutura desse hospital? Ele é igual o pessoal comentou anteriormente, são várias unidades, anexos, é somente numa cidade, a matriz, você atende outros estados, enfim, como que é essa estrutura macro? Qual que é o nível de atuação dessa engenharia clínica? Ou seja, ela é somente processos? Quão que a gente consegue internalizar os serviços? Quantos contratos que a gente precisa fechar? Então, a gente precisa entender qual que é o nível de atuação e serviço que a gente vai ter para trabalhar com essas pessoas. Os quadros de trabalho, né? Se é um hospital de uma rede, se é um hospital único, qual que é o atendimento dessa equipe a nível Brasil. A gente precisa mapear os processos, né, de acordo com esse nível de atuação. E aí eu também chamo atenção não só para a equipe técnica, porque a gente também tem que pensar na nossa equipe administrativa. Quem vão ser essas pessoas que vão estar, por exemplo, junto com o gestor para definir processos, para fazer aquisições, para desenhar todo o inventário de risco e todas as outras atividades administrativas que englobam dentro do setor de engenharia clínica. Bom, identifiquei o meu serviço e todas essas características macros. Agora eu preciso começar a fazer o meu inventário, se ele já não existir. Ou então, pegar mesmo o meu inventário e entender o que está por trás disso, né? Inventário não é só o cadastro, não é só marca, modelo, número de série. Inventário é muito mais que isso. Eu preciso saber a criticidade do meu equipamento. Eu preciso ter fácil acesso ao manual. Eu preciso saber o valor de compra, o valor residual, para eu conseguir também fazer outros estudos posteriores e ter uma gestão realmente eficaz. Bom, fiz a parte do meu inventário, estudei sobre o meu escopo. Como que eu vou, de fato, dimensionar a minha equipe? Hoje a gente não tem uma normativa que defina de forma específica, né? Eu preciso de 10 técnicos para 1.000 leitos, eu preciso de 5 técnicos a cada 500 equipamentos. A gente não tem isso de forma específica. Mas a gente tem boas práticas e a gente também tem alguns estudos que falam sobre isso, né? E algumas metodologias que podem nortear esse dimensionamento. Eu trouxe aqui o que hoje eu pratico, né, dentro do Grupo Horizonte, que é o estudo mesmo do parque tecnológico.
O que quer dizer, né, esse estudo do parque tecnológico? Primeiro, a partir daquelas informações do meu inventário, né, de criticidade, de prioridade de atendimento, eu consigo fazer uma média mesmo de quais equipamentos que vão estar incluídos no meu cronograma de manutenção programada. Por quê? Eu preciso definir um critério mínimo. Quais são os equipamentos? Eu vou incluir todos? Eu vou incluir os equipamentos de média e alta criticidade? Em relação aos contratos, né, igual eu disse anteriormente, quais são os contratos que eu vou ter? O que a gente vai fazer de forma interna? Então, através desses dados, eu consigo definir ali mais ou menos uma média hora das manutenções programadas. E se eu tiver um histórico de corretiva, eu também preciso incluir esse histórico de horas para eu conseguir fazer esse provisionamento geral da quantidade de técnicos, né? Eu coloquei aqui até uma foto, né? Porque além do estudo do parque tecnológico ser importante para o dimensionamento de equipe, se você aplicar ele dentro de uma política de estudo técnico financeiro, você consegue fazer que essa análise seja dinâmica. Por quê? Porque eu vou trabalhar numa instituição e meu parque é engessado? Não. Eu vou fazer aquisições, vão ter novas unidades, e eu preciso enxergar isso de uma forma dinâmica. Então, realizando o estudo, por exemplo, de uma periodicidade anual, eu consigo fazer provisionamentos, né? Tanto de pessoas como de recursos. Ok, tenho agora a minha equipe, já sei o meu escopo de trabalho, as unidades que eu vou atender, a minha logística, a minha equipe administrativa, quais são os processos que a gente vai agregar, aonde a minha instituição quer chegar. Lembrando que também a gente tem que pensar nessa qualidade de atendimento e o que a alta direção espera do setor de engenharia clínica. Eu preciso mensurar isso de alguma forma, a performance da minha equipe. E aí a gente tem uma N possibilidades de indicadores de performance que a gente pode empregar. E eu trouxe aqui alguns dos que hoje eu utilizo dentro do Grupo Horizonte, inclusive, né, com base no banco de dados do Arquimedes. A gente fez um dashboard que, para mim, é fundamental hoje dentro de todas as atividades que eu realizo. Inclusive, aí, um obrigado especial ao pessoal do Arquimedes, porque eu pentelhei eles muito por conta desse dashboard, né, Patrick? Toda vez falava, Patrick, faz um ajuste aqui, mas é exatamente isso, porque para a gestão de pessoas é fundamental a gente ter esses dados ali na ponta do lápis mesmo, enxergar isso de uma maneira que seja dinâmica. Aí eu trouxe aqui, primeiramente, né, os indicadores de resolutividade de equipe, de quantidade de horas trabalhadas, de quantidade de ordens de serviço. E o que eu pedi para a gente desenvolver? Eu quero enxergar isso de uma forma macro, eu quero enxergar isso por pessoas, eu quero enxergar isso por unidades, eu preciso ver o todo. Então, por exemplo, dentro desse dashboard, eu consigo ver a resolutividade da equipe, as horas trabalhadas por técnico, a quantidade de ordens de serviço, e aí tomar ações, mudar rotas, né? Por exemplo, eu estou vendo que o técnico X está com uma quantidade muito maior de ordem de serviço que o técnico Y, mas a quantidade é tudo? Será que ele não está fazendo atendimentos de maior complexidade? Enfim, a gente precisa também entender o que está por trás desses números. Outros exemplos de indicadores de produtividade são os indicadores de adesão ao plano de manutenção programada, que são as manutenções preventivas, as calibrações, testes de segurança elétrica, qualificações, os testes de segurança radiológica e as manutenções corretivas. Então, fazer também uma análise, né, do que está programado, para o que é corretivo, para eu entender também a efetividade do meu plano de manutenção. Então, aqui eu trouxe também, né, esse exemplo do dashboard que a gente tem atualmente, no qual eu consigo ver
por tipo de manutenção, por período, por tipo de equipamento, por quadro de trabalho, que é exatamente dessa forma que eu consigo direcionar todas as minhas ações para conseguir fazer um serviço de engenharia clínica que realmente tenha qualidade e eficiência para o nosso paciente. E, por fim, falando de indicadores, os SLA de atendimento, que é aquilo que eu comentei. Ok, eu estou atendendo, mas como eu estou atendendo? Qual que é o SLA que foi acordado por tipo de equipamento, pela criticidade, igual falado no painel anterior? Qual que é o acordo que eu tenho com os setores, né? Eu tenho uma prioridade diferente de atendimento do mesmo tipo de equipamento, mas para setores diferentes. Então, aqui eu consigo verificar por criticidade, por prioridade de atendimento, por unidade, por técnico. Eu consigo ver aqui qual que é a origem do problema que está sendo, por exemplo, um ofensor dentro desses indicadores. E traçar, igual eu comentei, planos de ações de melhoria, né? E também conseguir enxergar o valor ali do nosso serviço. Eu coloquei anteriormente o de atendimento e a mesma coisa para o de resolução. O de resolução, por quê? Ok, estou atendendo dentro do tempo, mas eu estou resolvendo? Eu estou entregando o meu equipamento apto para uso para o setor em tempo hábil? Eu estou entregando qual tipo de equipamento em tempo hábil, qual eu não estou entregando? Se eu tenho uma prioridade se eu tenho uma criticidade alta para um equipamento, eu posso ficar mais de 24 horas com ele parado? Então, dentro desse dashboard, eu consigo enxergar todas essas métricas. E, por fim, porque a gente não precisa somente mensurar, a gente precisa de outras práticas de gestão de pessoas para trazer a equipe para junto da gente, né? Eu sempre falo com a minha equipe, eu falo, vocês são os meus olhos, as minhas pernas, e vocês estão aqui fazendo a diferença. Então, existem práticas também, para além dos indicadores, que a gente precisa implementar dentro da nossa rotina. Aqui eu coloquei alguns exemplos sobre escala. Sobre escala de serviço, né? Eu vou estabelecer uma escala fixa de serviço para manutenção corretiva, para manutenção programada, vai haver um rodízio. Como que é a minha equipe? Quantos técnicos eu tenho? Eu tenho uma flexibilidade que eu posso deixar 3 técnicos somente fazendo corretiva. Não, minha equipe é enxuta, eu tenho 4 técnicos, eu tenho que nivelar esse conhecimento, porque senão, se um entra de férias e o outro está de atestado, e o que atende de corretiva está de atestado, como é que eu vou fazer? Eu não atendo corretiva? Então, a gente precisa ter esse olhar. Rotinas de inspeções, se elas forem aplicáveis, né, à empresa, ao hospital. As metas também têm que estar muito bem claras e definidas para a equipe. Olha, você está aqui, eu preciso que você me entregue um número de horas trabalhadas mínimas. Mas por quê? Você acha que eu não estou trabalhando? Não, não é isso. É porque eu preciso mostrar o valor do nosso trabalho. A alta direção, ela não vai sentar comigo para conversar e eu falar com ela que eu preciso de 10 técnicos porque tem muito equipamento. Não, eu preciso mostrar números para eles. Então, eu preciso definir essas metas para a equipe. Uma coisa que eu sempre falo também, até coloquei aqui, e que o pessoal já falou anteriormente, que engenharia clínica não é somente fazer manutenção. E a gente precisa evidenciar isso. E uma forma da gente evidenciar são os técnicos, são a equipe administrativa. Através de quê? Melhoria técnica. A gente precisa evidenciar o que a gente faz de melhor. As reuniões periódicas, e aí, quando eu falo de reunião, a gente tem que fazer com que a reunião seja participativa, né? Não apenas eu, Camila, no papel de gestora, iniciar a reunião, falar, e querer que eles comprem a minha ideia, né? Eu preciso trazer a equipe para dentro dos processos, para o que está acontecendo dentro da instituição. Então, dentro do possível, trazer cases de sucesso, também relatar eventos adversos, o que a gente fez diante desse cenário. Então, eu acho que
envolver a equipe em todas essas situações é essencial para que a gente consiga agregar esse valor e entregar o nosso resultado. E, por fim, a realização também dos feedbacks, conforme as diretrizes institucionais e todas essas métricas que a gente falou de metas. E quando eu falo de feedback, tem que ser um feedback não anual. Eu não posso, de 1 em 1 ano, sentar com alguém para conversar, para falar que ele não me entregou o que eu esperava que ele entregasse. Então, eu tenho que estabelecer uma periodicidade de feedback para conversar com essas pessoas sobre os acordos que a gente fez e indicar, olha, você precisa melhorar nesse sentido, ou então, e sempre, colocar também os feedbacks de atividades positivas, de entregas que foram satisfatórias, porque senão fica muito maçante, parece que eu só cobro, 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 e não reconheço o que de fato o meu colaborador está me entregando. Então, esse reconhecimento de feedbacks, né, ter esse momento apenas para falar sobre isso, é fundamental para a equipe conseguir entregar um trabalho de uma forma eficaz. Eu já tinha estourado o tempo ali, por isso que eu falei um pouquinho mais correndo aqui no final. Mas é isso. Muito obrigada.